Em frente. O próximo tópico é do Armando, e por se falar em seguir em frente, é para manter a internet viva. O Armando não quer matar a internet. Faz lembrar um comentário de há uns tempos atrás, acho que foi alguém do governo de Portugal, disse que epá, se isto correr mal, a gente desliga a internet ou desligamos os browsers, qualquer coisa assim nesse sentido. O objetivo é que existe um projeto chamado Access Now e que tem um objetivo que é o Capiton, que é andar a monitorizar países que estão a fechar a internet por razões específicas ou porque apenas lhe desapetece, e é por causa disso que o Armando gostava de falar sobre este assunto. Armando, o que é que queres falar sobre isso? Sim, em termos gerais, a falar sobre as restrições de acesso à internet, que podem ir desde o Internet Shutdown, que é o bloqueio completo pelos operadores ordenado pelos governos, ou de toda a internet, ou de partes da rede, de partes da internet, como redes sociais. Estou-me a lembrar aqui do Egito, da Primavera Árabe, ou então o que temos é restringir parte da direção em que acedemos à informação na internet, como é o caso do grande firewall da China, um filtro de censura, ou até aí, inclusive no UK, que creio que foi ano passado, na altura dos protestos do Extinction Rebellion, que eles desligaram a rede Wi-Fi do metro de Londres para não promover esses desacatos. Como dizia, este tipo de bloqueios, de restrições de acesso, normalmente acontece pelo lado dos operadores, mas também pode inclusive ir por próprios danos na infraestruturas, no caso do Egito, que eles deram mesmo machadadas nos cabos. Tipo de restrição também, um shutdown de utilizadores específicos por violações dos direitos de autor. O Three Strike dos Estados Unidos, quando violavam 3 vezes, eles perdiam os acessos à internet, ou até há pouco tempo no Brasil, um juiz brasileiro que ordenou que aos operadores o bloqueio do WhatsApp enquanto o WhatsApp não revelasse informação pessoal sobre utilizadores. Isto preocupa-me porque as próprias Nações Unidas, na Declaração Universal dos Direitos do Homem, têm que o impedir o acesso à internet é uma violação do artigo 19. É uma violação de direitos à livre expressão e ao livre acesso à informação. O Access Now, como bem referiste, tem cerca de 200 parceiros que eles tentam dar visibilidade a algo que tem, por incrível que tenha aumentado nos últimos anos. Pensávamos que, à medida que a penetração aumentasse, a penetração da internet e o papel que a internet tem na economia e na vida das pessoas, que isso não acontecesse, mas não. É um instrumento fácil de governos autoritários usarem isso como para controlar, para censura, controle de acesso à informação, muitas vezes algumas vezes por questões de segurança e ordem pública, para controlar protestos, no mínimo, o que podiam fazer aí, eu não acho justificável, mas no mínimo deviam avisar antes, e eles usam para isto. O Access Now vem dar esta visibilidade, e em particular, agora há pouco tempo foi dia 26, lançou um apelo à Organização Mundial de Saúde para pressionar os governos do Bangladesh, da Índia, de Myanmar e do Paquistão para terminarem as restrições de acesso à internet. Imaginem, durante o Covid-19, tu não tens acesso à informação e não conseguis ver. É inconcebível que isto se mantenha num período de pandemia global, que tu não tenhas acesso à informação. Isso preocupa-me bastante, e isto tem impacto nas pessoas, e aqui sobretudo grupos discriminados como LGBT, como género, pessoas que usam a internet como meio de suporte e para contacto com grupos, com pessoas semelhantes como ele, e isto preocupa-me. As pessoas tentam dar a volta a isso através da VPN, através de serviços de satélite, mas nem todas as pessoas têm a capacidade e o know-how para contornar isto. Impacta também os negócios, à medida que a internet passou a ser usada por mais pessoas, maior o impacto, como é óbvio. Começa por interromper as transações eletrónicas das empresas, as próprias cadeias de abastecimento das empresas, a instabilidade e a desconfiança que gera os próprios investidores nos países que implementam esse tipo de medidas, e, por fim, mais dirigido para nós, o impacto técnico. A internet e a responsabilidade de cada país como um nó na própria rede. Ao mexerem nas tabelas de routing, nos protocolos de gateway, o próprio mecanismo de DNS, este tornou a internet mais lenta. E depois estende-se quando direcionam para serviços específicos, como por exemplo quando bloqueiam o Google Maps,
um conjunto de serviços como o Uber deixa de repente de funcionar, os tafetas deixam de poder entregar coisas. Portanto, o que nós hoje consideramos como garantido e aqui confortavelmente sentados e a falar em videocast, em algumas partes do mundo, não é verdade? E com o progresso com o crescimento que tem vindo a acontecer estes shutdowns, preocupa-me, sinceramente. Aqui no Reino Unido, como tu bem dizes, o metro de Londres tem Wi-Fi nas estações, não nas carruagens, ou seja, não entre estações, só apenas na estação. E isso foi desligado, sim, no tempos do Extension Rebellion, ou Rebellion Extension, já não me recordo, por uma questão de segurança, é um facto. No entanto, segundo as leis de Portugal também, o governo aprovou uma lei que diz que os operadores podem desligar a internet ou serviços para garantir a qualidade de serviço noutros. Quer dizer, nós vimos isso, vimos o Netflix a regredir de 4K para Ultra HD, vimos a Amazon também a fazer isso, agora já voltaram a aumentar isso porque toda a gente estava antes a consumir bastantes conteúdos. Mas estamos a falar, quando tu dizes deixem a internet em paz, estamos a falar de países onde realmente fecham os serviços, seja WhatsApp, seja Facebook, seja outras coisas, e que impedem a verdadeira liberdade de expressão das pessoas através da internet. Era isso que estavas-te a referir, certo? Sim, mas também restrição de acesso, em sentido genérico, preocupa mais este caso porque é o caso mais grave. Comecemos por aí, depois vamos aos outros. Pedro, tu passavas muito bem sem a internet, se te cortasse a internet, imagina, sei lá, ias a Cuba, um regime extremamente comunista. Temos só a dizer, nós vivemos numa democracia, com muitos defeitos ou com poucos defeitos, vivemos numa democracia. E esse conjunto legislativo que tu mencionaste tem a particularidade de ter um caráter genérico, mas foi aplicado e não chegou a ser aplicado, ou seja, não houve nada de desligamento de serviços, embora a nossa infraestrutura tenha atingido números muito interessantes em termos de carga, termos de capacidade de carga para o povo, para o mundo que não sabe o que é que estamos a falar, ou seja, para evitar que a pressão falte na água que corre nas torneiras, é possível que alguns depósitos deixem de ser abastecidos. É possível que uma Netflix, por exemplo, que hoje eu não tenho esses números, estou apenas a especular, mas se olharmos para os grandes consumidores de infraestrutura num dia normal, numa normal terça-feira do nosso país, que o Netflix possa ter um peso substancial que é transportada pelos. E então, para garantir que toda a rede mantenha a pressão, então temos que desligar algum serviço. Isso não me choca, isso não me aflige se não tivermos 3 meses sem um determinado serviço, não é? É impensável para a minha atividade profissional não ter um serviço como o WhatsApp, no qual eu vivo imerso durante, infelizmente não são 8 horas, são muito mais que 8 horas, são 18 horas por dia, porque as equipas estão montadas em dois serviços, Slack e WhatsApp, e a comunicação instantânea, se me é retirado um desses serviços, eu ficaria bastante aborrecido. Agora, percebamos outra coisa. Nós, em tempos em que não havia internet, o Estado tinha outras formas de controle, digamos, o status social. Durante muitos anos, a educação, o acesso à educação, foi uma forma de controle social neste país. Quando o acesso à educação não era universal, era uma forma de manter parte da população, digamos, em low profile, que é aquilo que faz a China. A China desligando serviços que não pode controlar inteiramente, como eles têm uma coisa tão grande como o WhatsApp, mas que é controlada com mão de ferro, faz isso. É legítimo a um Estado manipular as ferramentas que permitem controlar a sociedade? É uma discussão que nos levaria até ao Natal de 2040, porque do ponto de vista de legitimidade, eu que é uma ferramenta útil. Do nosso ponto de vista europeu, e repara, se no dia em que toda a gente tomar consciência de uma China
ou noutra ditadura qualquer, ou noutro regime de ferro, como o Irão, por exemplo, no dia em que as pessoas, das dificuldades que isso lhes traz enquanto sociedade, o regime cai. Não estou a especular, estou a dizer, no dia em que houver uma consciência social plena dessa mão de ferro à volta do pescoço social, o regime cai, não tem qualquer dúvida, já caíram e nós também já tivemos esse exemplo, ainda que sem internet. Que a coisa é cirurgicamente manipulada, que tu não podes exercer o teu direito de expressão em determinados países, pois não podes. É uma pena, mas é uma pena, arrisco a dizer, só aos nossos olhos democráticos. Em sociedades que ainda não tiveram essa tomada de consciência, acaba por ser um mal. Tu vês uma ditadura sul-americana, em que vês uma parte da sociedade em luta contra um regime ditatorial. No dia em que tomam posse, no dia em que a oposição toma posse sobre esse regime, ela transforma-se na besta que era a outra forma de controle. Portanto, há aqui uma perpetuação do controle. É uma coisa inata nas sociedades civis, mas não é apenas nas sociedades civis, que haverá sempre uma tendência de controle. Mesmo a democracia mais antiga do mundo, ou das democracias mais antigas do mundo, por uma questão de segurança, desligou o Wi-Fi, porque desligando o Wi-Fi numa estações de metro, numa urbe tão grande como Londres, dificulta de que maneira a organização de eventos, de motins, de ações de retaliação. Não interessa se são 10 pessoas que querem beber uma pinta no bar da esquina, se são 500 que querem ir apedrejar. É uma forma de controle que nos choca no caso da China, mas que já vemos como normal no caso de uma democracia estabelecida como a inglesa. Passa a bola. Lorente, achas que a internet está em risco em determinados países? Ou isto é algo que faz sentido agir se houver condições para o fazer? Bom, primeira resposta a sério. A resposta a sério é que a internet é um reflexo do que é a população mundial, e em países em que não há liberdade de expressão e os governos são manipuladores, obviamente exercem esse poder de manipular a realidade a que as pessoas podem aceder, seja na internet, seja nos jornais, seja em qualquer outro meio de comunicação. Isso é a parte séria da resposta. Agora, a parte menos séria, mas que para mim é importante. Eu não tenho a certeza que os benefícios da internet, como por exemplo as pessoas trazerem todo o know-how da humanidade no telemóvel, esteja a ser particularmente visível. Isto porque a estupidez tem com o direito à liberdade de expressão. Ou seja, nós damos a liberdade de expressão às pessoas e as pessoas dizem coisas absolutamente impensáveis e revelam o quão idiotas são a maior parte do tempo. E nós estamos a assistir a um fenómeno em que fake news e pessoas que negam a realidade e campanhas orquestradas para dar às pessoas força de convicções que elas têm absolutamente disparatadas, fazem coisas como eleger presidentes dos Estados Unidos. E eu não sei exatamente quem é que estava à frente dos serviços secretos russos durante a eleição do Trump, mas parabéns, porque os sujeitos são brilhantes. Os ministros de propaganda do Hitler ficariam extraordinariamente orgulhosos. E eu recordo a frase de que uma coisa repetida múltiplas vezes transforma-se em verdade, mesmo que não o seja. E eu acho que o direito à liberdade de expressão tem que ser acompanhado pela responsabilização das pessoas pelo aquilo que expressam. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando o presidente dos Estados Unidos diz que é boa ideia as pessoas beberem desinfetantes e morrem 10 pessoas, eu acho inadmissível em sociedades modernas que essas pessoas não sejam responsáveis e não sejam responsabilizadas. Quando nós temos campanhas de pessoas que no Facebook se divertem a meter notícias falsas, algumas delas com resultados dramáticos, eu acho inacreditável que o Ministério Público não as coloque em tribunal e não vá atrás dessas pessoas e não lhes arranje problemas sérios. Porque a desinformação
o reforço de ideias absolutamente idiotas, como o 5G anda a espalhar o Covid e disparates épicos desse calibre, a que nós assistimos todos os dias, os trailers dos aviões que são ferramentas para controle da população, blá 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 blá. Epá, eu, palavra de honra, eu juro que me apetece bater com um pau naquelas pessoas. Estás a dizer que isso é falso? Paulo, estás a fazer um juízo moral de uma ferramenta. A internet não faz esse juízo moral, é uma ferramenta. Isso é absolutamente são os pipes. Eu ainda hoje, eu não sei se vocês sabem, mas a Terra é plana. E eu ainda hoje... Não acredito. Não acredito. Um desses cantinhos da bola e reparei que lá embaixo tinha caído um desgraçado porque estava a seguir o chemtrail e pronto, e foi guiado por um governo para cair do precipício. Eu agora ando a vender pens de 5G para criarem uma espécie de cápsula à volta. Exatamente, eu sei. São a pen mais barata que os gajos conseguiram arranjar, meteram um logo a dizer que aquilo afasta o 5G. Criou uma aura de proteção com 3 metros de diâmetro. E as pessoas estão a salvo das radiações do 5G. Eu tenho uma estátua no Marquês de Pombal baratinha para vender, porque eu já não suporto ser dono daquilo. Pá, as pessoas, cada vez que o Benfica ganha o campeonato, penduram-se na estátua e essas coisas todas. Eu estou disponível para transacionar a estátua com quem quiser, de preferência em Bitcoin. E ao feliz proprietário da estátua eu tenho para oferecer uma ponte. Pera. Nós temos uma pessoa connosco, neste grupo, que efetivamente há uns anos atrás andou a partilhar falsas notícias e a criar falsas esperanças em que as pessoas podiam atravessar ilhas nos Açores e conseguiu enganar uma série deles. Pedro, conta-nos como é que a gente vai acabar com a internet com pessoas como tu entre nós, pá. O momento mais brilhante que eu já tive em redes, que foi uma questão de acaso, rigorosamente uma questão de acaso, e foi uma questão de acaso porque era véspera de dia 1 de Abril e eu às 10 para a meia-noite disse, espera aí, então eu não tenho uma tangazinha para contar. E publiquei uma tanga inocente porque eu achei que não se ia aguentar 10 minutos, mas não só se aguentou, como os meus amigos que claramente estavam informados a ponto de suficientemente inteligentes, deram gás à coisa. Portanto, de repente, 5 dias depois, era um fenómeno internacional, com pessoas, para quem não sabe, estamos a falar da hipótese de atravessar a pé entre o Faial e o Pico, numa maré baixa especial, originada por um alinhamento planetário fora do comum, e que foi um êxito, um absoluto êxito, de tal maneira que eu na tanga, no texto da treta, dizia que eu ia fazer parte do primeiro grupo a atravessar, aliás do segundo, com o primeiro, cadeirinhas para estabelecer o percurso, disse que em má hora, que o segundo grupo ia ser liderado pelo João Garcia. E passado 8 dias eu tinha o João Garcia a telefonar-me a dizer, você tem que acabar com isto, porque não paro de receber chamadas de pessoas que querem saber como é, e eu inventei, aquilo não tinha base nenhuma científica, como é óbvio, apenas disse que partia a uma determinada hora, não fui ver a maré, e tive americanos a escrever-me, a dizer, olha que eu estive aqui a ver a tabela das marés, e naquele dia não há maré baixa às 2 da tarde. Há aí qualquer coisa que você tem que corrigir. Não era que fosse tanga, eu tinha que corrigir a maré. Portanto, tu não podes, ao mesmo tempo que queres responsabilizar. Eu disse isto inclusive numa conversa longa que tivemos sobre estas questões. Estares a desmentir isto, ao mesmo tempo estás a decepcionar milhares de pessoas que, perante uma história mirabolante, uma coisa fantástica, que toda a gente vê que é mentira, exceto o crente, as pessoas continuam a crer que seja verdade. Sei que é mentira, Pedro, mas a que horas é que tu vais? Coisas do género. Ou eu fui operado aos joelhos há 3 meses, achas que consigo resistir a 3 horas de caminhada? Isso consegues, claro que sim, consegues, inscreve-te, liga lá para a Câmara Municipal do Faial, que eles arranjam de certeza um slot. Isto é, ao mesmo que tu não podes pedir responsabilização, não podes invocar a seleção natural do Darwin
para a humanidade, nada disto é compatível. É como aquela velha história de 3, escolhes uma: bom, rápido e barato. Só podes ter 2. E na internet é exatamente a mesma coisa. Se é rápido, se é barato, há uma tanga qualquer incluída, e isso justifica que pessoas me telefonem 100 vezes por ano a dizer: Pedro, viu um anúncio de um gajo que está a sortear telemóveis, ou que está a oferecer Mercedes que saíram agora de um showroom, que ainda tem os plásticos nos bancos, dizem eles. Achas que isto é verdade? É verdade. E alguns deles são meus amigos, eu tenho alguma dificuldade em dizer-lhe: matava com pregos ferrugentes pela cabeça abaixo, ainda era pouco, e eu não posso dizer-lhes isto com esta brutalidade, porque claro, alguns não, temos de ser mais simpáticos. Pedro, mas isto é assim, mas espera, deixa-me só dizer isto. Existe aquele cartoon famoso que é: na internet ninguém sabe que nós somos um cão. Neste caso o cão era o Pedro Aniceto. Não, vamos lá, há uma figura na sociedade portuguesa que eu abomino, que é o tipo que não sabe. Imagina, vais na rua e passa um tipo por ti e pergunta: olha, desculpe lá, onde é que fica aqui a Rua Barata Salgueiro? E tu explicas onde é que é a Rua Barata Salgueiro, e o gajo, que não está nada convencido que tu estejas a falar a verdade, desmente, diz: tem a certeza que a Barata Salgueiro é para ali? E só, amigo, não me veio perguntar, não aceitou a minha explicação. As pessoas têm a sua própria verdade, mesmo que te venham perguntar qual é a verdade. Portanto, eles vão confrontar a verdade deles com a tua e achar: este gajo não é nada convincente em relação à verdade que me está a vender. Portanto, não podes acabar com isto, não podes... eu acho que já disse isto inclusive neste podcast, um amigo da investigação judicial que me disse uma vez... Mais um jantar. Razão, podcast, mais um jantar. Todos os dias nascem patos. Todos os dias nascem ninhadas de patos, e não podes acabar com as ninhadas de patos. Sim, mas Pedro, há uma diferença entre liberdade e libertinagem, e as pessoas obviamente ainda não perceberam essa diferença. Ou seja, eu prefiro a libertinagem. Quando nós estamos a falar em público, há mentiras que tu podes dizer e que não têm consequências. O está cada vez mais bonita, está cada vez mais nova, cada vez que a vejo parece que passaram 10 anos para trás. Isso não tem consequências, para além de eventualmente tornar o web... Tem, desculpa. Eu vou-te pedir para que no fim deste programa vais googlar uma coisa chamada O Senhor da Ponte. O Senhor da Ponte é um jovem que trabalha na Ponte 25 de Abril, na cabine número 9, não sei se eles têm cabines próprias, mas ele está sempre na cabine número 9, que é um tipo que é popularíssimo em Lisboa, e que a sua popularidade se deve aos galanteiros que faz o da portagem, em que um tipo que paga portagem a dinheiro 3 segundos, 4 segundos, o tipo consegue galantear. Tu tens páginas de Facebook ao Senhor da Ponte, o Senhor da cabine número 9. O nome dele agora não sei, nunca me elogiou, não é? Mas é o tipo que tu passares lá, nunca o viste na vida, e em 3 segundos ele trata tão bem, nunca mais o esqueces. Portanto, dizer mentiras sem consequência, e que tu sabe Deus o que gostará de dizer a algumas pessoas: estás-te no gira hoje, ou mexer o cabelo e coisa, pintam o cabelo, mesmo que não seja verdade, traz-lhe uma consequência fenomenal, que é declaradamente o portageiro mais conhecido da Europa. Não tenho qualquer dúvida em dizer que nenhum portageiro desta Europa tem uma popularidade tão grande. Portanto, dizer mentiras sem consequência tem vantagens. Pronto, tem vantagens, e eu acho que as mentiras cheias de açúcar não são um problema. Agora, quando tu convences as pessoas que se misturarem vodka com lexívia, aquilo dá uma pedra bestial. Estás a matar pessoas. Paulo, eu só queria recentrar o tema que aqui estás a fazer, a internet em si é uma ferramenta, são os canos. Para fazer um juízo moral sobre a tecnologia é que me parece injusto. As pessoas vão se comportar como uns parvos, como diz o Pedro Aniceto, vão nascer sempre patos. Certo. Portanto, não há, isso não há forma de alterar agora. Que é uma ferramenta. E as pessoas que manipulam, ou manipular informação. Sobre isso, infelizmente, não há muito que eu acho que se possa fazer, porque a internet, para ser verdadeiramente livre, tem que ser o reflexo da sociedade. E às vezes a sociedade é feia. Não se comporta bem, é um facto. Mas tenha piedade de nós.
Exatamente. Agora temos de nos ir benzer e vamos para a nossa igreja. Último tópico. Vamos primeiro para os comentários. Bem, basicamente está toda a gente a rir com a nossa saída disto da internet e daquilo que aconteceu entre as ilhas. Próximo